O João cuida das operações aqui da Piquenique no Brasil e ele é o head aqui e toca um pouco da companhia. A companhia vem com uma solução inovadora. Por que inovadora? Porque o público que está assistindo a gente, na grande maioria, é o público que trabalha com finanças centralizadas, trabalha com banco, com cartão Visa e Mastercard tradicionais. Eles estão acostumados aí com a moeda fiduciária, com esse legado que a gente fala ou que a gente conhece de 20, 30, 40 anos para trás. Eles estão acostumados com todo esse métier bancário, né? E o João, ele trouxe um pouco dessa solução. A gente conhece algumas empresas fora do Brasil, né? Internacionais, vamos falar assim, mas a Piquenique eu acho que é uma das únicas aqui no Brasil que está falando diretamente com as famílias brasileiras. E nada mais assim, nada mais oportuno que a gente que trabalha com as famílias, né? Em parceria também com o Razin aí, e agradecer o Razin pela apresentação do João, ele que fez essa ponte em oferecer esse tipo de serviço, né, para as famílias, né, que é muito oportuno, é muito necessário, principalmente com tudo que está acontecendo no sistema legado que a gente fala, que é a finança centralizada tradicional no meio dos bancos, né? Então, ter essa opção, até como hedge, é uma opção muito, muito, muito interessante e importante. Então, te agradecer, João. O Razin já é da casa, mas sim, te agradecer por estar com a gente hoje e deixar a bola um pouco contigo aí para se apresentar, falar um pouco da tua companhia aqui no Brasil, né, principalmente aí para a galera que está assistindo a gente, do porquê que você viu a necessidade de trazer isso para o Brasil, essa solução, o que é importante, o tamanho desse mercado na tua visão de exploração, né, o tamanho que vocês podem chegar no share, como é que vocês enxergam um pouco aí o futuro da companhia olhando para o público brasileiro? Fica à vontade aí. Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado pela apresentação. Agradeço muito o convite e poder contar um pouco da nossa história aqui que a gente está construindo. Sim, eu entrei em cripto tem 5 anos. Eu entrei, eu acho que num passo um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu fiz um curso de programação em Solidity, e aprendi sobre os smart contracts. E para mim, quando eu fiz isso e pensei, caramba, se aplicar isso para infraestrutura financeira vai muito, muito longe, assim. E o principal gatilho que me pegou foi conseguir construir infraestrutura onde você não tem risco de contraparte, né? Então, hoje, quando você vai na Uniswap ou algum protocolo de DeFi para trocar uma moeda, toda a lógica é executada por um programa de computador que está na blockchain, está descentralizado, ninguém vai conseguir mexer aquilo e não tem nenhuma entidade que vai conseguir trocar aquela lógica, né? Então, eu enxerguei isso basicamente como um sistema financeiro com menos risco, né? Acho que o risco de contraparte, no final das contas, é risco, tem uma pessoa, aquilo pode mudar. E uma vez você vai para esse novo tipo de infraestrutura, você vai para uma infraestrutura que minimiza risco. E eu achei isso super, super poderoso, assim. E, e ao ponto, assim, de mudar a carreira, acho que eu enxerguei esse fundamento que, na minha percepção, muda tudo. E ao mesmo tempo, na época que foi 2020, DeFi era um embrião, assim, você usava os protocolos, acho que você via que tinha muita oportunidade para construir, muita oportunidade para melhorar, e parecia um momento muito bom para construir algo novo e aproveitar essa onda que eu acredito que está vindo e a gente está ajudando a construir, inclusive. E, e o principal problema que a gente identificou é, nossa, essa tecnologia é muito legal, isso vai fazer muita diferença. Acho que em algum momento acho que vai ser um pilar super importante do sistema financeiro, mas é muito difícil de usar. Não sei aqui quem já tentou ter carteira cripto. Você tem um monte de complexidade, tem taxa de computação que você tem que pagar com uma moeda específica, tem um monte de rede diferente. Para jogar dinheiro dentro pode ser super complexo, assim, você tem que saber qual corretora funciona com qual rede. E a nossa proposta foi sempre de pegar essa tecnologia que fundamentalmente é muito interessante e acho que, de certa forma, para mim, acho que um dos jeitos que eu explico cripto é o banco suíço do futuro. Então, é um jeito de promover patrimônio, mas completamente baseado em tecnologia, né? Então, acho que você quebra um pouco o paradigma de como as coisas funcionam. Então, em vez de confiar em pessoas, você vai confiar em código. É, e, e o nosso papel é basicamente pegar esses produtos que têm valor e simplificar a experiência de usuário. Então, hoje a gente está super focado em um cartão de débito em USDC.
que é uma stablecoin de dólar. Boa, Razen. E toda a vantagem desse cartão é que ele é muito mais barato que as alternativas. Então, acho que chegou em um ponto que você consegue ter um produto que tem uma coisa extremamente palpável, assim. Acho que você não precisa, não é uma venda muito complexa, que você precisa explicar coisas que vão acontecer 5, 10, 20 anos. Você vai pagar 4% a menos do que a Wise. Como é stablecoin não é considerado câmbio, por não ser considerado, não tem IOF. Então, essa é a maior da diferença de custo. E você consegue fazer uma operação super simples. Tem uma novidade grande, inclusive, hoje aqui em primeira mão, que nosso app foi publicado hoje. Então, a gente tem app de iPhone, app de Android, e está em primeiríssima mão aí. Posso mandar o link, João? Ou ainda não? Pode publicar esse link. Eu acho que, inclusive, o link que a gente mandou para a live hoje já vai direto para a App Store, tanto do iPhone quanto do Android. Tá. Deixa só eu dar um passo atrás aqui, aproveitar só porque algumas pessoas, né, que estão chegando no mercado agora podem não entender exatamente do que o João está falando. Quando tu precisa fazer uma remessa de dinheiro para o exterior, né, eu, por exemplo, quando me mudei para a Espanha, foi um Deus nos acuda, assim, porque na época eu usava a remessa online e o limite de dinheiro que a remessa online me permitia transacionar, enviar para a Espanha, era muito pequeno. E eu precisava de um limite maior, porque eu precisava provar que eu tinha condição de me sustentar no primeiro ano. Eu precisava ter um valor na minha conta bancária aqui na Espanha, e o valor que a remessa online me permitia enviar para cá era menor do que esse valor. E aí eu tive que fazer malabarismo para conseguir completar esse valor, para poder entrar com o processo, para eu ter o meu número de residente, né, que aqui na Espanha a gente chama de NIE. Na época, se eu tivesse acesso a uma ferramenta como a Picnic, esse trabalho seria muito mais simples, seria muito mais fácil. Porque eu posso, por exemplo, me conectar na Picnic, que é uma aplicação, é um aplicativo, eu me conecto na Picnic com o meu e-mail. A partir do momento que eu me conecto nesse aplicativo com o meu e-mail, eu vou passar por um processo de verificação de identidade, né, para evitar a lavagem de dinheiro. Se eu vou entrar com real ou sair com real, se eu vou mover moeda fiduciária, eu preciso passar por esse processo chamado Know Your Customer. Então eu faço um processo de Know Your Customer muito simples, que não é da Picnic, é da BRLA, né, João? Que é quem faz o on-ramp hoje, que é quem te permite entrar com real. E aí tu faz um Pix lá para dentro da tua conta, e aí tu transforma aquilo em euro e saca para tua conta bancária aqui, e acabou. Não tem aquele monte de burocracia, envia um monte de documento para te autorizar, para aumentar um pouquinho o teu limite. Então, para remessa de dinheiro, a Picnic é uma mão na roda gigantesca.